Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, vamos conversar sobre o reassentamento de 3 comunidades rurais localizadas em zona de autossalvamento, que será realizado pela mineradora inglesa Anglo-América. As comunidades São José do Jacém, Passa Sete e Água Quente ficam no município de Conceição do Mato Dentro, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os nossos convidados são José Maria da Silva, ex-produtor rural em Conceição do Mato Dentro, que participa de forma remota. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é Caio Desontini Bernardes, promotor de justiça em Conceição do Mato Dentro. Obrigada pela presença de vocês, é um prazer recebê-los. Doutor Caio, a ação movida pelo MPMG foi direcionada a qual empreendimento da Anglo-América? A ação civil pública foi movida em relação ao empreendimento de minério de ferro em Conceição do Mato Dentro, no município de lá. Trata-se do terceiro, de acordo com o dado de 2023, do terceiro maior empreendimento minerário do Brasil, terceira maior mina do Brasil, atrás apenas de 2 da Vale no estado do Pará, em Parauapebas. Essa ação ela foi proposta no começo de 2020 pelo promotor de justiça à época, Dr. Rafael Parisotto, com o apoio da Cimos. E desde que eu cheguei na comarca, fica muito nítido para mim a grande angústia envolvida nesse processo. Por quê? Trata-se de uma luta há muitos anos pelos atingidos, de conseguir o direito ao reassentamento. E no final de 2020, houve uma suspensão de uma decisão liminar proferida pela juíza da época, decisão essa que determinava o reassentamento, que ficou parada durante 2 anos no aguardo do Tribunal de Justiça julgar. No final de 2022, essa decisão liminar foi confirmada pelo tribunal. No princípio de 2023, o Ministério Público executou essa decisão e em setembro de 2023 saiu a sentença do processo confirmando a decisão liminar proferida anteriormente que determina esse reassentamento das comunidades. José Maria, a luta de vocês por uma vida digna é antiga, né? Quantos anos as comunidades estão nessa luta? Desde 2010. 2008, 2009, já havíamos iniciado a luta com as comunidades de Água Quente e Passa Sete. A comunidade São José do Jacém entrou depois e a gente permanece até hoje. Pessoas vivem nessas comunidades? Oi? Quantas pessoas vivem nas comunidades? Em São José do Jacém, mais ou menos umas 300 famílias, mais ou menos. Doutor Caio, essa ação se baseou na lei Mar de Lama Nunca Mais. Queria que o senhor explicasse essa lei aprovada e o que essa lei estabelece. Bom, a lei Mar de Lama Nunca Mais, ela estabelece a política estadual de segurança de barragens. Essa lei ela foi publicada após os desastres de Mariana e de Brumadinho. Na verdade, pouco tempo após o desastre de Brumadinho. E ela tem por objetivo estabelecer uma série de regras justamente com o objetivo que eventos catastróficos como esses não voltem a acontecer. Essa lei prevê uma série de auditorias, inspeções que devem ser realizadas nas barragens, regras específicas do licenciamento ambiental e outra regra é a proibição do método de alteamento, de elevação do nível da barragem pela técnica amontante, que foi a utilizada lá nas barragens de Brumadinho e de Mariana. Também há uma regra específica para que todas as barragens do estado de Minas Gerais
que utilizaram essa técnica passem por um processo de descaracterização. O processo que pode demorar longos anos, mas necessário para que se reduza o risco socioambiental que elas representam naquela situação. Né? Passar pelo menos de um risco alto, de um risco médio, para um risco dentro dos níveis de tolerância. Outra regra bem importante, e diz muito respeito à Conceição do Mato Dentro, é a regra que proíbe qualquer concessão de licença, seja para instalação, seja para alteamento de barragem, quando houver comunidades na zona de autossalvamento. Doutor Caio, o que são essas zonas de autossalvamento, onde estão localizadas essas comunidades? Bom, zona de autossalvamento é aquela área presente no vale, a jusante da barragem, quer dizer, embaixo da barragem, em que não haja tempo suficiente para que autoridades competentes realizem uma intervenção em caso de emergência. A Lei Mar de Lama Nunca Mais, ela estabelece alguns critérios para que seja caracterizada essa zona de autossalvamento. Por exemplo, ao longo do curso do vale, até 10 quilômetros da barragem, ou então uma onda de inundação que chegue até 30 minutos. São alguns parâmetros. E nessa ação civil pública, Conceição do Mato Dentro, tem duas comunidades que estão antes de 10 quilômetros, que é Água Quente Passa 7. São José do Jacém está a 12 quilômetros. E a empresa se ateve muito a essa regra, com o objetivo de afastar da comunidade de São José do Jacém o direito ao reassentamento. Só que não é esse o que foi defendido pelo Ministério Público, porque esse é um dos parâmetros, mas uma identificação adequada de uma zona de autossalvamento depende de uma série de estudos e muito direcionados ao caso concreto, para saber se há ou não um risco para aquela comunidade. Então, nesse caso concreto, o Jacém está dentro da mancha de inundação, no estudo de ruptura hipotética. Foram feitos um plano de ação emergencial na comunidade, em que se identificou São José do Jacém dentro dessa zona de autossalvamento, afinal, 12 quilômetros é muito próximo da barragem. E também existe uma sirene na comunidade e as pessoas, os moradores, participam de simulações de rompimento. E não bastassem todos esses argumentos, inclusive previstos, fundamentados na sentença, também há uma outra situação que há uma lei municipal que estende a zona de autossalvamento para 15 quilômetros, a não deixar qualquer dúvida que pudesse existir, apesar de toda a argumentação. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje tem como tema o reassentamento de comunidades rurais em Conceição do Mato Dentro pela Anglo American a pedido do MPMG. José Maria, viver aí se tornou insuportável, né? Sim, insuportável. Como é o dia a dia de vocês? É muito penoso, é muito triste, porque você morar abaixo de uma barragem, isso não pode existir nunca, jamais. As pessoas poderão deixar de existir caso essa barragem venha romper a qualquer hora, ou do dia, ou da noite, né? Então, é muito angustiante. A pessoa não tem sossego, não tem paz, não tem tranquilidade, entendeu? É muito difícil. Não há mais como nós continuar sobrevivendo naquela localidade, não. Vocês sentem muito medo, né? Sim, muito inseguro, muito inseguro. Não só eu, como as pessoas que moram naquela região, né?
tem crianças que entraram em depressão, crianças que ficam atormentadas, né, angustiadas. Isso, para mim, é insuportável, né? Acho que não deve isso acontecer nunca mais, não. A vida humana não tem retorno, não. Eu não sou contra a mineradora, não. A gente não é contra, mas também sou a favor de barragens para poder destruir vidas, não como tem acontecido em várias partes do mundo, não. Ah, isso não é uma vida digna, né? Sim, não é uma vida digna. Não, não é. Doutor Caio, recentemente foi assinado o termo de acordo preliminar para o assentamento dessas comunidades. O que foi estabelecido, então, neste acordo? Bom, termo de acordo preliminar é aquele instrumento utilizado quando não se tem uma exata dimensão da controvérsia e se mostra necessário fixar algumas regras parciais, provisórias, com o objetivo de, ao final, até para viabilizar o acordo final. Nesse caso, né, a gente tem o nosso acordo final, que seria o plano de reassentamento, que será formalizado muito provavelmente por um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Só que mostrou-se necessário, ao longo dos diálogos, a necessidade de celebrar um TAP, né, um termo de acordo preliminar, para estabelecer as regras do jogo, para que se chegar até esse acordo. Nesse TAP, foi estabelecido um calendário, algumas regras de governança, isto é, quais os pontos de controvérsia, como se darão as reuniões entre todos os atores envolvidos, quais serão as medidas adotadas caso em um primeiro momento, em um primeiro diálogo, não se chegue a um consenso a respeito desses pontos. Além disso, esse termo de acordo preliminar, ele também estabelece regras sobre o cadastramento das famílias e a fixação de uma data de corte, que tem por objetivo delimitar as pessoas e os bens que ingressarão nesse acordo, seja para obterem um reassentamento, seja para terem algum tipo de compensação em razão dos prejuízos sofridos. Pois é, quais são esses prejuízos sofridos? Quais são os impactos diretos enfrentados, né, sofridos pelas famílias com essa extração de ferro? Bom, enquanto promotor de justiça da comarca, são muito frequentes reclamações referentes à escassez de água, à falta de qualidade da água, poeira, barulho, tremores que geram até abalos nas casas, perda do direito, da função econômica da propriedade, redução econômica da propriedade. Para além desses aspectos materiais, também existem os imateriais, trazidos um pouco pelo José Maria, aqui, que é justamente os danos psicológicos, o problema que surge, né, de conflitos familiares por alguns quererem sair do território, outros quererem continuar, e o próprio estresse de estar ali naquela situação. É importante dizer nesse momento que atingidos por barragens não se limitam às comunidades da zona de autossalvamento. Devem ser considerados todos aqueles que sofrem algum tipo de prejuízo, ainda que potencial, em razão do empreendimento. Essa é a normativa da Política Nacional dos Atingidos por Barragens e da Política Estadual dos Atingidos por Barragens. E chamo a atenção para esse ponto, de não se limitar à zona de autossalvamento, porque é inclusive uma das questões discutidas em outra ação judicial e em tramitação na comarca. E aproveito também para essa oportunidade para dizer que a melhor forma de interpretar, a forma adequada de interpretação dessas normas é sempre a aplicação daquela que for mais favorável, independentemente da norma ser prevista em lei federal, estadual ou municipal. É o que decorre de uma
nos direitos humanos do princípio do pro homine, em matéria de direito ambiental do princípio do indubio pro natura, já reconhecido pela jurisprudência do STF, e a própria Lei Mar de Lama Nunca Mais, mencionada, no artigo 2º diz que deve prevalecer sempre a norma mais favorável, seja ao meio ambiente, seja às comunidades afetadas. Doutor Caio, qual que é a importância da participação efetiva das famílias, né, do José Maria, de todas as famílias que moram nessas comunidades, nos debates e na elaboração desse documento, dessas reivindicações? Não tem como se chegar a um bom plano de reassentamento sem que haja uma participação efetiva e ativa das comunidades. De nada adianta fazer um plano que seja bonito no papel, mas que a comunidade não adira a esse plano, ou pior, que venha a aderir o plano e chegue no terreno de destino e passe por diversos problemas, às vezes até piorando a situação que estava anteriormente. E daí a grande importância de lideranças como a do José Maria. Tem-se construído um papel no Ministério Público em que o MP deve falar não pelas comunidades, mas sim com as comunidades. Cabe ao MP um papel técnico de defesa dos direitos coletivos previstos na lei e na Constituição, mas quem efetivamente dirá o que eles precisam, questão de casa, de terreno, de ativos, da reestruturação produtiva, são as próprias pessoas afetadas. É preciso ouvi-los, né? Preciso ouvi-los. A gente faz mais um intervalo e voltamos já já. Ponta a Ponta está de volta e faz o seu terceiro e último bloco. Hoje falando sobre o reassentamento de 3 comunidades rurais situadas na zona de autossalvamento da barragem de rejeitos da Anglo-América, no município de Conceição do Mato Dentro. José Maria, o que vocês querem que aconteça aí na região? Nós queremos o reassentamento, né? A gente quer o reassentamento porque a gente acredita que daqui por diante a gente terá um futuro melhor, né? Sem esse tormento de estar residindo abaixo de barragem. E em relação ao uso da terra, o que vocês querem? Queremos terra para produzir, para plantar, né? Para criar nossas famílias, né? E ter a nossa vida normal de outrora. Sem medo, sem angústia. Exatamente isso. Doutor Caio, qual que é a importância, então, para as comunidades de preservar do reassentamento o modo de vida e o uso da terra? A importância está em manter a identidade dessas comunidades, que ao mesmo tempo é o que as diferencia de outras e também o que as mantém unidas. É muito comum perceber na discussão com a empresa uma visão muito econômica desse litígio. Muitas vezes, afinal, se compreende, embora não se concorde, que é a visão do mercado. No entanto, o que a gente tem que sensibilizar, e aqui não apenas o Ministério Público, mas uma participação ativa das comunidades, uma intervenção da CIMOS, que está há muitos anos acompanhando esse processo e que possui, né, uma participação física no território, e também das ATIs, né, as assessorias técnicas independentes, que, no caso, quem atua no território é o NACAB, que é um grupo técnico, né, destinado a justamente advogados, engenheiros, arquitetos, mobilizadores, que tem por objetivo garantir um mínimo de paridade de armas das comunidades
com a mineradora, que tem diversos técnicos à sua disposição. E, bom, o objetivo, né, de se ter todos esses atores envolvidos, engajados, é justamente para que não se analise esse processo de forma como uma discussão sobre direito patrimonial puro e simples. A gente está tratando aqui de casas, de famílias. Pessoas, né? Seres humanos. De pessoas. E daí a importância, né, daí a conclusão de que esse processo trata, na verdade, dos direitos mais fundamentais do José Maria e de todos ali envolvidos. É o direito à moradia, é o direito às famílias, é o direito à alimentação. Saúde física, mental, emocional. Ao acesso aos serviços públicos, transporte, saúde, educação, e por isso que, em última instância, a gente está falando da própria vida digna dessas comunidades. José Maria, qual que é a expectativa de vocês aí? A nossa expectativa é ter uma vida melhor daqui por diante, né? Porque, igual eu já mencionei, a gente vivia uma vida tranquila, sossegada, mas com a chegada da mineradora e, pior ainda, quando construíram a barragem, aí acabou o sossego das comunidades, né? A gente não tem mais sossego, não tem mais tranquilidade, vive um psicológico muito abalado, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Doutor Caio, como é o trabalho, então, de mediar as negociações entre as comunidades e a mineradora? É difícil, né? Imagino. Bom, em um primeiro momento, mais adequado considerar o Ministério Público como um negociador do que propriamente como um mediador. Isso porque ele é parte nas negociações, né? Ele está em defesa das comunidades. De todo modo, percebe-se um papel importante do Ministério Público por ser um órgão isento. Quer dizer, não existem interesses pessoais ou econômicos envolvidos, o que torna um órgão importante na facilitação do diálogo. Bom, a gente tem caminhado nessas negociações, que é um processo longo, demorado, até pelo número de atores envolvidos. São quantos atores envolvidos? Bom, são as próprias comunidades, que são consideradas por nós parte do acordo. Elas sempre assinam junto com o Ministério Público, ao lado do Ministério Público. Tem também a mineradora e também existem os intervenientes anuentes, que no caso seria a Assessoria Técnica Independente, o NACAB, e também os municípios, que é de Alvorada de Minas e de Conceição do Mato Dentro, considerando que o Jacem está numa zona limítrofe entre os dois municípios. E todos os atores envolvidos, às vezes reuniões apenas com alguns, às vezes reuniões conjuntas, todas com o propósito ali de fazer uma construção que dê resultado, que a gente consiga ver efetivamente esse plano de reassentamento ser colocado em prática, de modo a atender o interesse das comunidades. Qual que é o próximo passo dessas negociações? Bom, nós celebramos o termo de acordo preliminar e a gente está nesse processo de elaboração de contrapropostas pelas comunidades, com o objetivo de se chegar a uma solução definitiva sobre o acordo. E qual que é o papel da CIMOS, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilizações Sociais do MP nessa ação? Bom, a CIMOS ela é um órgão de coordenadoria que há muito tempo atua no território, muito antes da propositura dessa ação. E é uma atuação, inclusive, pessoal. Eles estão lá presentes, eles estão lá ouvindo as comunidades para conseguir captar da melhor forma aquilo que elas pretendem e também para dar uma qualidade técnica para aquilo que elas necessitam. Enquanto promotor de justiça de primeira entrância, uma promotoria de justiça única, jamais seria possível, da minha parte, dar conta de todas as demandas que aparecem. Então, daí a grande importância deles presentes, com especial aqui indicação do Luiz Tarcísio e do José Orismar,
da equipe de um modo geral. Para além deles, da Cimos, indispensável também, reforço, a atuação da assessoria técnica independente, que é o NACAB. Está sempre ali trazendo, né, o melhor trabalho para que as comunidades consigam elaborar uma contraproposta robusta e que atenda os interesses delas. Agradeço a participação de você, sucesso nessas negociações e agradeço também, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.